Os filhos de Deus coabitaram com as filhas da terra. Será que anjos tiveram relações sexuais com as mulheres? Moisés foi chamado de Deus. Nós seremos deuses no milênio? Fica com a gente porque nós vamos fazer uma exegese dessa palavra Elohim. Senta bem confortável, pega a pipoca e bora lá pro estudo. Vamos lá, irmãos, vamos fazer esse estudo aqui sobre uma exegese sobre Elohim. Eu sei que esse estudo vai abençoar você, vou pedir para você ficar até o final desse vídeo para você ser verdadeiramente abençoado, tá? Se você é novo por aqui, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar uma força pra gente. O YouTube aí tá tirando um pouquinho o alcance dos nossos vídeos. Nós perdemos mais de 80% do alcance dos nossos vídeos, então nos abençoa. Aqui embaixo também já senta o dedo no like e já deixa aquele joinha para fazer esse vídeo propagar aí para mais pessoas, amém? Deus abençoe e bora lá pro estudo. Uma exegese sobre Elohim. Olha, eu estive em Jerusalém e perguntei para os judeus assim, se nós não podemos falar o nome de Deus, né, o nome de Deus é impronunciável, é tanto que os judeus escrevem o tetagrama, né, Yud-Rei, Vav-Rei, eles escrevem os símbolos, né, do tetagrama da palavra Deus. Eu falei, por que a gente, qual o nome que a gente pode chamar Deus? Ele falou, ó, chamem Deus por Elohim. Então Elohim é o nome de Deus? Aí eu vou mostrar para você que Elohim não é o nome de Deus, ele é um atributo, ok? E mais um atributo, quando você estuda a ontologia de Deus, o ser do Senhor, né? Você vai aprender que Deus tem diversas qualidades, Deus é um ser extremamente completo. Dificilmente alguém consegue colocar o nome em Deus. Deus colocou o nome em muitas pessoas, mas nós mesmos não conseguimos colocar o nome em Deus, amém? Deus também, quando ele muda o nome de Jacó, que ele fala, ó, você vai se chamar Israel, que é Israel. Então assim, aquele que luta com Deus, aquele que luta ao lado de Deus, né? Quem luta com Deus e prevalece. E aqui nós vamos agora para o significado do nome Elohim. Então, ó, Elohim é o nome de Deus? Não, Elohim é um substantivo, ou seja, ele denomina apenas uma substância. É impossível colocar o nome em Deus, o nome simboliza por uma qualidade, o nome de uma pessoa simboliza por uma qualidade, uma personalidade, e Deus é um ser completo, né? Então não pode ser comparado com apenas um atributo, né? Como eu falei, nós vamos estudar isso, por exemplo, na teologia sistemática você vai aprender sobre o ser de Deus, a ontologia do Senhor, tá bom? Então, ó, Elohim, ela é uma palavra no plural, e aqui eu quero já deixar uma chave, tem um mistério no nome Elohim. Fica com a gente que a gente já vai falar disso, ó. Elohim ela é uma palavra que está no plural. Então, Elohim, por sua vez, ela está no plural e indica a majestade, a excelência de Deus. Isso mesmo já nos aponta para três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele não está no singular. No singular ficaria a palavra Eloá, tá? E você vê que ela é Elohim, então ela tem uma flexão do verbo. Por exemplo, eu quero puxar com vocês aqui pra gente entender, ó, eu tô dando um exemplo aqui, por exemplo, de Gênesis 35:7, onde na passagem tá dizendo o seguinte, ó, El Betel, o Deus da casa. Quer ver, ó? Vou puxar aqui Gênesis 35:7, né? Então vamos lá. Gênesis 35, opa, peraí, puxei, Gênesis 34. Gênesis 35, verso 7, olha lá. E edificou ali um altar e o lugar chamou de El Betel. Então assim, ó, El Betel, procedente do que? Significa Deus da casa, o lugar onde Deus se revelou a Jacó. Então El Betel significa o Deus da casa. Se nós queremos falar, por exemplo, um nome no singular, então nós utilizaríamos a palavra Eloá. E nós sabemos que ali tem uma flexão Elohim, que está simbolizando que a palavra está no plural. Agora nós vamos ver o strong. Olha só o strong dessa palavra. Elohim no plural, ela significa o quê? Governantes. Guarda aí que isso é importante. Nós vamos falar já sobre anjos caídos, uma série de coisas. Olha, Elohim significa governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses. Ele está num plural intensivo, que você pode usar para Deus, para deuses, para algo que é divino. A tradução, por exemplo, hebraica, né, de Elohim, ele está apontando, deixa eu puxar aqui, Elohim, ele está apontando para Deus Criador, um Deus forte, poderoso, Deus da criação. Por isso, quando a gente fala Elohim, a gente está se fazendo a referência a um Deus que é criador. Você sabe que tem a palavra Jeová Jiré, que é o Senhor proverá, Jeová Rafá, que é o Senhor que sara, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, e por aí vai. Deus tem diversos atributos, nós percebemos que Deus, ele é um ser totalmente completo, mas nós vamos se deter hoje a falar sobre a palavra Elohim, sabe por quê? Porque tem várias passagens na Bíblia que falam, vocês são Elohims, vocês são deuses, e eu quero pegar isso aí e destrinchar com vocês agora para mostrar que nós não somos deuses, tá bom? Então já vou deixar um insight aqui do que nós vamos estudar. Agora uma curiosidade, se essa palavra ela tá no plural, vamos entender um pouquinho melhor ela? Ela aparece 2.600 vezes só na Antiga Aliança.
Pessoal, eu quero fazer um recorte nesse vídeo aqui para poder deixar redondinho esse vídeo, tá bom? Eu vou fazer aqui a gematria da palavra Aleph, porque é a primeira sílaba de Elohim. Elohim começa com a palavra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto judaico. E aí quando nós somamos então da palavra Aleph as três sílabas, que é Aleph, Pei e Lamet, nós vamos receber um resultado, ok? Então ali eu falo que é da palavra Elohim, mas não é. A palavra Elohim inicia com a palavra Aleph. E Aleph é a primeira palavra do alfabeto hebraico. Então eu vou querer mostrar isso para vocês, exatamente porque a palavra Elohim está no plural. Por que Elohim está no plural? Não faz o menor sentido. Mas quando você pega a primeira palavra, a primeira sílaba, né, a primeira letrinha da palavra Elohim, e você faz a soma dela, que significa Aleph, aí você vai entender por que essa palavra está no plural, tá joia? E não no singular. No singular ficaria Eloá e não Elohim. Aí eu vou pegar então a primeira palavrinha que é Aleph e vou somar, tá bom? No vídeo eu falo que é da palavra Elohim, mas não é da palavra Aleph, a primeira sílaba da palavra Elohim, tá joia? Fica com o vídeo aí, Deus abençoe. Ok? E a palavra Elohim, ela é simbolizada por três palavras do alfabeto hebraico, que é o Aleph, tá aqui ó, Aleph, que é a primeira palavra do alfabeto hebraico, o Lamet e o Pei. Se a gente pegar a palavra Aleph, Lamet e Pei, e a gente somar as três palavras, ó, Aleph é igual a 1, Lamet significa 30 e Pei significa 80. Por que isso, irmãos? Porque lá no hebraico, cada palavra do alfabeto, ela significa um número, tá bom? Então a palavra A, B, C e D que nós temos aqui no nosso alfabeto, lá no hebraico, ele simboliza um número. Então a numerologia, que eles chamam de gematria, que é a soma das palavras, ela te traz um resultado. Por exemplo, nós sabemos que João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele usa gematria, que ele fala que o número da besta é 666, que é número de homem, é o número do nome de um homem. Então a gente sabe que vai ser usada a gematria para a gente entender, por exemplo, o nome do anticristo, tá lá isso no Apocalipse. E os judeus, ele usa muito isso, porque as palavras do seu alfabeto significam número, tá bom? Então Aleph, né, Lamet e Pei, Aleph é a primeira palavra do alfabeto hebraico. Se a gente somar 1, que é o Aleph significa 1, Lamet 30 e Pei 80, nós vamos chegar ao número 111. Isso significa que é 3 vezes o número 1, ou seja, o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Nós falamos a triunidade de Deus, Deus em 3 pessoas, habitando consigo mesmo em um único ser, chamado Deus, a divindade, um mistério da criação, que todo mundo se pega pelos cabelos para estudar a Trindade. Eu não vejo complexidade nenhuma nisso. Aquilo que a Bíblia não fala com clareza, nós não devemos afirmar com certeza. Nós sabemos que Deus é 3 em 1. Jesus fala assim, olha, o Pai está em mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Olha, tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me reconhecem. Jesus está se referindo a Deus. Deus está no Filho. Então, ó, 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleph, Lamet e Pei. 80 mais 30 mais 1. 111. 3 vezes o número 1, a perfeição do Senhor. Amém? Então eu falo que no hebraico os números são representados por letras. Então eu explico aqui um pouquinho o que é a gematria. A gematria é um método de interpretação que calcula o valor numérico de uma palavra. E isso não é cabala, irmãos. Vamos ficar espertos que cabala, ele é uma seita, vamos dizer assim, tá? Da raiz judaica, e é meio perigoso. Então isso aqui não é cabala, nós estamos apenas somando o número para entender o mistério que está por trás da palavra Elohim, tá? Esse é um dos métodos chamado de gematria. Como podemos ver em Apocalipse, que o apóstolo João usa o mesmo método para caracterizar a marca da besta e o número do seu nome. Veja Apocalipse 13, do 16 ao 18. Olha que legal esse mistério da palavra Elohim. E eu também não sabia isso quando eu estava estudando um pouquinho de hebraico semana passada. Eu achei o máximo da gente fazer isso, tá? Agora, cuidado, irmãos. Dizer que só Elohim é Deus é um erro, porque alguns textos mostram que Elohim como deuses falsos ou como governantes. Então, Elohim pode ser considerado como Deus, mas Deus não pode ser considerado como Elohim, tá bom? O Senhor pode ser considerado como poderoso, como governante, como juiz, como Deus criador, mas nós não podemos dizer que somente Elohim é Deus, porque várias passagens da Bíblia vão mostrar que Elohim está apontando para juiz, governantes e outras coisas mais. Amém? Então vamos lá, Moisés era como Deus. Por que eu estou falando isso? Porque em Êxodo 7:1 mostra. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão e o teu irmão. Então o que Deus está nos mostrando aqui? Deixa eu pegar a Bíblia aqui sagrada. Aqui ó, Bíblia. Nós vamos lá em Êxodo
deixa eu ver aqui novamente que eu me perdi um pouquinho. Opa, tá aqui, Êxodo 7:1. Então, puxando a Bíblia aqui, ó, Êxodo 7:1. Olha o que Deus está falando para Moisés. Olha, então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Moisés, vê que eu coloquei você como Deus sobre Faraó. Deus colocou Moisés como Deus. Espera aí, Deus está deixando o lugar dele para Moisés? Não, a glória é de Deus e ele não divide a glória dele com ninguém. Olha lá, a palavra significa Elohim, governante, juiz. Olha que Deus está dizendo assim, ó, Moisés, vê que eu constituí você como juiz sobre Faraó. Para quê? Para tocar trombetas e anunciar os meus juízos, os meus mandamentos, os meus estatutos. Vai lá e fala para Faraó quem é Deus sobre Israel. Então a palavra Elohim foi atribuída a Moisés. Certamente Moisés não é Deus, mas ganhou o atributo de juiz. Lembra que nós falamos que a tradução de Elohim também pode ser dada como juiz, governante, etc. Então, ó, Deus, deuses falsos e tal. Então, por esse caso, Moisés levou o atributo de juiz para estar perante Faraó, para anunciar os estatutos, as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Agora chegou aquela parte tão polêmica, fica aí, ó. Anjos caídos coabitaram com as mulheres. Muitas pessoas falam que anjos caídos tiveram relações sexuais com as mulheres, por isso nasceram os Néfilins, né? Os Néfilins, os gigantes, e daí então Deus viu que os anjos caídos coabitaram com as mulheres, mudaram a natureza das mulheres, aí ele disse o seguinte, olha, eu vou destruir a terra, e mandou o dilúvio destruir a terra. Será mesmo que anjos coabitaram com as mulheres? Eu vi já livros, né? Livros de pessoas famosas. Eu tô falando que tem livro até aí bom, quase que eu falei o nome aqui. Nós não estamos aqui para combater pessoas, mas nós combatemos ideias, amém? Nós estudamos para trazer a luz das Escrituras, para abençoar a sua vida, para que você possa passar os grandes feitos do Senhor para a próxima geração, como está lá no livro de Deuteronômio. Olha, passa os grandes feitos do Senhor, quem é Deus sobre Israel, para a sua geração, para que a sua geração passe para a próxima geração. E nosso intuito aqui é fazer isso. Então vamos lá, em Gênesis 6:1 diz o seguinte, ó, como se foram multiplicando os homens da terra, lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres, as que entre as mais lhe agradaram. Então, como nos versos posteriores, e esse mesmo verso cita que naquele tempo haviam gigantes na terra, então se tornou comum entre as novas interpretações, né, as novas interpretações dos nossos dias aqui, colocar os filhos de Deus como anjos caídos, advindo através de um cruzamento híbrido entre mulheres e anjos, então nasceram os gigantes. Olha só, eu falei no começo desse estudo, o que a Bíblia não afirma com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, tá? Tem pessoas dando certeza nesse tipo de estudo. Olha, os anjos caíram coabitaram com mulheres. Irmãos, eu não creio assim, tá bom? Nós vamos dar 3 interpretações. Eu não vou ler tudo, eu vou pular aqui uma parte de Êxodo 22:8, mas eu vou te dar 3 interpretações. Você vai poder baixar esse e-book, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Também vou deixar um dos comentários fixados aqui para você baixar. Se você quiser pegar esse conteúdo e mais de 100 e-books gratuitos, papocomdeus.com.br/estudos, você vai pegar todos os nossos e-books gratuitamente, tá bom? Todos os nossos estudos são gratuitos para abençoar a sua vida aí, pastor, ministro, né, irmão de célula, vamos que vamos, tá bom? Então vamos lá, vou te entregar 3 interpretações, a genética, uma interpretação política e uma interpretação espiritual. Por que eu vou fazer isso? Eu vou ensinar você a raciocinar, tá bom? Então assim, anjos caídos coabitaram com as mulheres, porque muitas pessoas utilizam um verso que Satanás chega no céu, lá no livro de Jó, por exemplo, que ele vai conversar com Deus, fala que os anjos, né, os filhos de Deus vieram até a presença do Senhor, então Satanás também se apresentou no meio deles. Pega esse contexto para dizer que os filhos de Deus, como anjos, então anjos caídos são filhos de Deus também. E isso não é verdade. Nós vamos entender um pouquinho isso daí. Então vamos primeiro para a interpretação genética, para a gente tirar essa prova aqui, ó. Anjos caídos sentiram-se atraídos por corpos de mulheres e se manifestaram em corpos físicos. Segundo Jesus, anjos, irmãos, não possuem sexo. No céu, os filhos de Deus serão como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Jesus falou isso, lembra disso? Portanto, anjos são seres assexuados, ou seja, não possuem sexo. Pensar que anjos caídos possuíram libido, sentiram desejos sexuais pelas mulheres, isso vai contra o conceito bíblico. Jesus nunca falou sobre isso, né? E nós não vemos embasamento bíblico para isso. Se essa raça híbrida existisse, para onde afinal eles foram? Os demônios continuam por aí, e se eles tivessem poder de criar corpos em matéria, então não possuiriam mais corpos, eles criavam seus próprios corpos e viviam uma vida boêmica. Agora você imagina
imagina, se os anjos tivessem poderes de criar corpos como o Senhor criou com a sua própria mão e soprou o ruach, né, do Senhor nas narinas do homem, deu poder do homem também para que pudesse criar outros homens. Deus não deu poder dos anjos para criar seres, homens, por exemplo. Então, os anjos não possuem condições de criar corpos e matéria. Então, o que eles fazem? Eles tomam por possessão. Você vê que uma pessoa se sente endemoniada, ou seja, ela está com vários demônios dentro dela. O diabo e os anjos caídos não possuem poder de criar um corpo humano, ok? Porque se eles tivessem poder, onde estão finalmente aqueles anjos que caíram lá atrás? Né? Nós podemos entender que eles foram para onde, finalmente. Algumas pessoas colocam que eles foram presos no abismo, mas isso a Bíblia fala que foram os anjos que se rebelaram, tá lá em Ezequiel, os anjos que se rebelaram contra o Senhor e também não seguiram os caminhos, por exemplo, de Satanás. Então eles foram presos no abismo, tá bom? Então assim, nós não acreditamos que os anjos possuem corpos em matéria, senão eles não tomariam os outros corpos por possessões. Eles criariam o próprio corpo e viveriam uma vida boêmia, igual eu coloquei aqui, bebendo todos os dias, né? Eles tinham desejos sexuais, então eles iam viver uma vida sexual e por aí vai. Então, irmão, essa questão dessa interpretação genética, que o homem, então, ele criou um corpo e ele coabitou com as mulheres, essa interpretação genética pra gente não faz sentido. Jesus também disse que os anjos são seres assexuados e, portanto, não possuem libido, tá bom? Então vamos lá, interpretação política. Essa interpretação para mim é a que menos cola. Os filhos de Deus eram os nobres, ou seja, governantes da terra, porque Elohim aqui nós falamos como governantes, ok? Então, os filhos de Deus eram nobres, ou seja, eles eram governantes da terra e acabaram casando-se com as plebeias, que eram mulheres que não tinham sangue azul, ou seja, não possuem nenhum tipo de nobreza no seu sangue, tá? Então, decorrer dessa mistura, nasceram-se gigantes. Então, essa posição também não se sustenta porque Deus não mandaria dilúvio para destruir nobres e governantes e juízes, porque eles tiveram relações com plebeias. Não faz o menor sentido isso, tá bom? Então, a gente sabe que depois, né, que os filhos de Deus coabitaram com as filhas da terra, então o pecado chegou no nível que o Senhor falou assim, ó, chega, eu vou mandar o dilúvio sobre a terra. Essa é a continuação lá de Gênesis 6, 1 e 2, tá bom? Quando fala que como foram se multiplicando os homens da terra, ali nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres de todas as que mais lhe agradaram. Então, essa interpretação também política não faz o menor sentido. Agora, pra gente, a interpretação espiritual que faz mais sentido, tá aqui, ó. Interpretação espiritual. E é por isso que a gente fala que a gente tem que pensar sempre no lado espiritual. Quando a gente fala que a Nova Jerusalém é espiritual, as pessoas ficam zombando, né? A Nova Jerusalém não é espiritual, ela é algo físico e tal. Gente, a Bíblia inteira tem uma interpretação espiritual. O Israel de Deus é espiritual. O Israel de Deus não é um povo que nasceu numa cidade. O Israel de Deus é um povo que circuncidou o seu coração, e não mais no prepúcio, mas agora no coração. E por intermédio de Cristo, agora ele se torna Israel de Deus. Judeu não é mais aquele que é circuncidado na carne, mas sim no espírito. Paulo fala isso. Interpretação espiritual. Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, e as filhas do homem eram os descendentes de Caim, as duas linhagens que haviam se preservado separadamente. Ou seja, os filhos de Deus, quem eram os filhos de Deus? Irmãos, toda a descendência de Sete que guardava os mandamentos do Senhor. E quem eram os filhos dos homens? A descendência de Caim, que era uma descendência má, que não guardava os mandamentos do Senhor. Então, os descendentes de Sete que guardavam os mandamentos do Senhor, eles fizeram o quê? Coabitaram, né? Se misturaram com a descendência de Caim, então passaram com o tempo a não guardar mais as leis do Senhor. E com isso, somente o dilúvio era capaz de fazer um novo start na humanidade. E assim Deus preparou uma única família que havia guardado os mandamentos do Senhor, que era a família de Noé. O que fortalece essa interpretação? Filhos de Deus na Bíblia sempre foi usado para comparar com anjos fiéis e os homens, mas todos eles sempre fiéis e nunca foram anjos caídos, ou seja, demônios. Então toda vez que você vê na Bíblia uma menção sobre filhos de Deus, você vai ver que são anjos fiéis. Não está fazendo comparação com anjos caídos. Todas as vezes que você vê anjos caídos, não tem nada a ver com filhos de Deus. Ah, os filhos de Deus, anjos. Os filhos de Deus, os homens. Os filhos de Deus são governantes, são pessoas fiéis à palavra do Senhor, tá bom? E agora também quero fazer um outro parênteses aqui para vocês, que muitas pessoas estão utilizando o livro de Enoque hoje para criar doutrina. Irmãos, cuidado com livros que foram considerados apócrifos. O Senhor, na sua inteligência, na sua ciência, preservou as escrituras em 66 livros. Devemos pautar a nossa
teologia em cima dos 66 livros. Livros que não são canônicos, nós devemos utilizar somente para referência, não para criar doutrinas, tá bom? Então pessoas também criaram doutrinas que os anjos coabitaram com as mulheres na terra e pegaram o livro de Enoque para dizer esse tipo de coisa. Nasceram os Néfilins. Eu não quero nem entrar no mérito da palavra, mas a palavra Néfilins não significa só gigantes, não. Tem outras conotações também, tá bom? Então vai dar uma olhada. Significa poderosos, pessoas de muito poder e etc. Então não quer dizer somente em tamanho. Tudo bem que quando os espias chegaram na terra, falou assim, olha, nós perante aqueles gigantes, nós parecemos como gafanhotos. Dá a entender que os homens eram fortes, muito fortes e poderosos. Nós sabemos que a descendência e a linhagem de Nimrod mesmo, ele produziram homens fortes e caçadores. Nós sabemos disso. Tá? Então não é difícil que da descendência de Cã realmente vieram homens fortes e muito altos, muito másculos, vamos dizer assim, na sua época. Mas não é isso que a palavra está querendo dizer, ok? Então Elohim significa Deus, né? Ou um Deus criador, governantes, juízes, aquele que Deus deu o poder de legislar a favor, de tocar trombetas como Moisés perante Faraó. Eu te instituí como Deus, vocês viram aqui com a gente. Agora vamos ver essa passagem que ela também é uma passagem bastante controversa nos nossos tempos. Olha só, vós sois deuses, a Bíblia nos chama de deuses. Eu já vi pessoas falando que nós seremos como o Senhor, porque lá em Salmos 82:6 diz o seguinte, ó, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aqui o termo é Elohim, da mesma forma. E Jesus disse o seguinte lá em João 10:34, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. E as pessoas falam assim, vocês são Elohims, vocês são deuses. E seremos como Jesus Cristo é. Irmãos, nunca seremos aquilo que Deus é, tá bom? E eu vou fazer essa finalização aqui, ó. Jesus faz menção desse salmo a fim de apontar para os fariseus que pegavam nas pedras para apedrejar Jesus. Ele dizia assim que ele era o Filho de Deus. Então leia o contexto onde ele aponta para os sinais que fazia para indicar a mensagem ao mensageiro. Então quando o diabo chega na presença de Deus junto com os filhos de Deus para acusar Jó, lembra que nós falamos aqui? Ali também aponta para anjos fiéis. O diabo chegou no meio dos filhos de Deus, ou seja, ele entrou como astuto no meio dos filhos de Deus. Os anjos que chegavam na presença do Senhor, ele também chegou para acusar Jó. Então, não é que os anjos que chegaram na presença de Deus eram anjos caídos, ok? Os anjos do Senhor chegaram na presença do Senhor e Satanás entrou no meio. Ele sempre é astuto e ele faz esse tipo de coisa, nós sabemos. Então, a interpretação que nós temos visto é apontar para o homem como Deus, como poderes divinos e honras de Deus. Não é verdade. Vós sois deuses. Não. Vocês são governantes. Vocês serão governantes. Vocês serão juízes. Lembra que o Senhor fala que vai instituir tronos e a igreja vai julgar, né, as nações, vai julgar os próprios anjos. A igreja do Senhor vai julgar os anjos também. Então, será que esse tipo de ensino que vós sois deuses, vocês serão como Deus, tal, não está direcionando para o mesmo pecado que a serpente enganou Eva no jardim do Éden? Então, o pecado da vaidade, olha só o que a serpente disse, sejam como Deus, tenham a ciência de Deus, sejam vocês deuses. Então, eu receio que essa interpretação errada leve o homem no mesmo erro, que é o erro da vaidade. Então, tomar cuidado para dizer que nós seremos como deuses, que nós somos deuses, seremos Elohims ou somos Elohims, não faz o menor sentido, amém? Vocês têm a tradução da palavra Elohim, que eu quero voltar aqui para vocês. Vocês sabem hoje que Elohim está no plural. Se a gente pegar na gematria, que não é cabala, pelo amor de Deus, irmãos, prestem atenção nisso. A gematria significa 111, 80 mais 30 mais 1, significa 111. O Pai, o Espírito, Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém é maior que o outro e o Senhor é todos em um. E o Senhor será tudo em todos. A Bíblia fala em Apocalipse 22. Chegará o dia que o Senhor será tudo em todos. Amém? Então nós entendemos essa palavra, entendemos que a palavra está no plural. Entendemos que Moisés foi eleito para falar com Faraó, que era para tocar trombetas. Moisés foi eleito como juiz perante Faraó. Então a tradução da palavra Elohim, que significa múltiplas coisas. Isso no hebraico é normal, tá bom, irmãos? Uma palavra significa muitas coisas. Olha, só para você pegar, a palavra que fala cavalo, no hebraico, significa tanque de guerra. Eu estive lá em Jerusalém e eu vi um tanque de guerra e tinha uma palavra lá. E aí o pastor que estava com a gente falou, sabe o que significa ali? Eu falei, o quê? Cavalo. Eu
Falou, mas aquilo ali não é cavalo, aquilo ali é um tanque de guerra. Ele falou, então, o hebraico ele traz várias palavras. Então, força de tração, força motriz, força impulsionadora significa o quê? Tanque de guerra. Naquela época, a maior força motriz impulsionadora, a maior força que eles tinham era o cavalo, era um objeto de guerra. Por isso que nós vemos os cavalos, os cavaleiros montados em cavalos no Apocalipse, é uma força de guerra que virá na última hora contra o povo de Deus. Aqui nós também entendemos nesse slide que anjos caídos coabitaram com as mulheres. Não, anjos caídos aqui não é. As filhas, os filhos de Deus, descendência de Sete. As filhas dos homens, a descendência de Caim, né? Então nós temos aqui duas descendências, aqueles que guardavam os mandamentos, os estatutos do Senhor, com aqueles que não guardavam os mandamentos e os estatutos do Senhor. Então Deus manda o dilúvio, né, porque a família de Moisés foi a única encontrada na terra que ainda guardava os mandamentos do Senhor. E aí lá em Salmo, vós sois deuses? Será que somos Deus? Será que seremos como Elohim? Será que nós não estamos caindo no mesmo erro, no mesmo pecado que a serpente fez lá no Éden? Então vamos se atentar para isso, irmãos. Deus é único e o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Deus não tem um nome, porque Deus é perfeito em tudo. Deus será tudo em todos. E Deus é tudo, perfeito em si mesmo, em Pai, Filho e Espírito Santo. E haverá de ser na sua igreja, a nova Jerusalém que desce do céu, eu e você. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a sua presença até aqui no momento. Se você não entende assim, eu quero pedir perdão, eu quero que você me perdoe. Nós estamos aqui para edificar o corpo de Cristo, nós estamos aqui para dividir não, tá, irmãos? Nós chegamos até aqui sustentado por aqueles que nos trouxeram até aqui. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você, por favor, curte esse vídeo aqui, compartilhe esse vídeo nas suas mídias. Nós perdemos um alcance de mais de 80% aqui no YouTube. Abençoa a gente, ó, pega esse link, manda para os seus grupos da igreja, pega esse link, manda para os seus grupos aí familiares, pede para a galera curtir a gente, voltar a seguir a gente, né, que a gente quer voltar a ter o alcance que a gente tinha antigamente, amém? O Projeto Libras está chegando, 15 de setembro, vou deixar um Smart Link aqui embaixo para você acessar todas as nossas mídias, site, cursos, poder ver o Projeto Libras também como está ficando. Se você quiser nos abençoar, tem uma conta do Pix aqui embaixo também, não deixa de abençoar os projetos e expandir o reino de Deus, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.